Senhor. Como é bom estar nesse lugar. Como é bom ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Como é bom louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por todos esses privilégios. Fala, Deus, orienta-nos pela Tua palavra, abençoa-nos através dela. Fala ao coração de cada um, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que à distância estarão ouvindo posteriormente esta palavra. Que ela prospere naquilo para qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus e para a glória dele, assim seja. Amém. Por favor, estejam assentados. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Eu quero ler 3 textos bíblicos como introdução desta palavra. A primeira está em Salmos 24:1, que diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Se eu entendi bem, a Ford é do Senhor. Amém? Amém ou não? A Volkswagen é do Senhor. A Petrobras é do Senhor. A firma que você trabalha é do Senhor. Não, pastor, mas eu tenho, não fala isso pro meu patrão, pastor. Ele não sabe, mas é. Porque aqui diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem. O outro texto, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, se eu acabei de dizer que a Ford é do Senhor, que a Volkswagen é do Senhor, a Honda é do Senhor, todas as empresas do Brasil e do mundo são do Senhor, pequenas, médias ou grandes. Então você está trabalhando nessa empresa, ou talvez seja dono de uma, mas ela é do Senhor. Então faça como fazendo para o Senhor. Pastor, mas eu não sou valorizado na minha empresa, meu patrão não me valoriza. Faça de todo o coração, porque o Senhor vai te recompensar, é o que diz a palavra. Talvez a recompensa vai ser até tirada ali e te dar um emprego melhor. Mas talvez ele vai te transferir de departamento, no sentido de ir para outra empresa. Mas você deve trabalhar como que servindo para o Senhor. E olha o que diz Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Então, se você estiver disposta a obedecer a Deus, o melhor desta terra virá para a tua vida, é uma promessa do Senhor. Então a palavra de hoje tem esse tema: fé na economia de Deus. Já falamos sobre fé em várias coisas: fé na graça, fé no sobrenatural, fé na fidelidade. E hoje estamos encerrando essa campanha de 7 semanas, de 7 quintas-feiras, que nós vamos então falar sobre fé na economia de Deus. Quando se fala em economia, a primeira coisa que vem na nossa mente é no sentido de economizar, de guardar dinheiro. Eu vou fazer economia. Mas esse é um dos sentidos da palavra economia. O sentido exato, A palavra economia, ela deriva do grego oikonomos. Oikonomos, ou oikonomia, que oikos em grego é casa, moradia. Nomos tem a ver com administração, organização, distribuição. Então, oikonomia, distribuição, organização da casa. Esse é o sentido.
E também no sentido, no latim, é oeconomia, que também tem a ver com disposição, ordem, arranjo. Então, essa economia, essa palavra economia, ela acabou se tornando também um outro sentido, que é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Você está com uma roupa, isso faz parte da economia. Houve a produção dessa roupa, houve a comercialização dela, a distribuição, e você acabou consumindo esse sapato, o alimento que está na sua despensa. Então, economia é a organização de tudo isso que tem a ver com sobrevivência e qualidade de vida. Porque são sinônimas, são semelhantes as palavras, são interligadas, sobreviver e ter qualidade de vida. Mas, por exemplo, infelizmente, lamentavelmente, neste momento, tem alguém revirando uma lata de lixo para encontrar um resto de comida. Ele vai sobreviver? Vai. Aquele arroz, aquele feijão, se ele tiver a sorte de achar um pedaço de carne que sobrou no osso, vai ser suficiente para mantê-lo vivo. Mas isso não é qualidade de vida. A qualidade de vida é você ter um prato de comida numa mesa, junto com a sua família. Percebe? Então, sobrevivência é uma coisa, qualidade de vida é outra. Então, nós temos que sobreviver com qualidade de vida. Está entendendo? E na economia de Deus, Ele está querendo dizer, em Isaías 1,19, se você estiver disposto a obedecer, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Então você não vai apenas sobreviver, mas você vai ter qualidade de vida. E eu não estou com isso querendo dizer que todos aqui serão ricos, milionários, até porque tem muito rico e milionário que não tem qualidade de vida. Ele tem de tudo, mas a vida dele é depressão, tristeza, problemas no casamento, problemas relacionais com outras pessoas. Ele sobrevive também, com caviar, com vinho, com uma mesa farta, mas também não tem qualidade de vida. A gente tem que entender essas aparentes discrepâncias, né? Então o próprio Provérbios fala, né? Melhor o bocado seco com a bênção do Senhor do que a fartura sem Deus. Então, às vezes é melhor um prato de arroz e feijão com ovo do que um caviar sem paz, sem alegria, sem esperança de salvação, né? Então, nós queremos nesta noite estar ministrando, mas a economia, ela tem a ver, como eu disse, com a administração, ela tem a ver com produção, distribuição, com consumo de bens, para sobrevivência e qualidade de vida. E uma parte disso é o trabalho. Se eu for falar de tudo na economia, são vários dias de ministração. Mas hoje, então, eu vou me ater apenas à questão do trabalho, como bênção e como parte da economia de Deus, aonde Ele interfere, aonde Ele pode intervir, aonde Ele pode interferir, aonde Ele pode mudar situações. Então, eu quero falar um pouco sobre o trabalho, bem rapidinho, porque eu quero abençoar o seu trabalho em nome de Jesus. Amém? Muito bem, então qual é a perspectiva de Deus sobre o trabalho? Um ponto importante, que quando eu aprendi foi muito interessante para mim, eu via o trabalho como algo ruim, até como se fosse uma maldição. Eu já crente, inclusive já pastor, depois que eu fiz um curso e tal, que eu entendi. Eu falava, brincava, né? Maledetto do Adão, né? Que nem diz os italianos, né? Maledetto do Adão, por que ele foi pecar? E agora a gente tem que trabalhar. Eu achava que o trabalho era uma maldição, era uma consequência da queda, do pecado. E de repente eu aprendi que não. Eu falei, peraí,
quando nós lemos Gênesis 2:15. Olha o que diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Ou seja, Adão trabalhava. Havia trabalho no jardim do Éden, no paraíso havia trabalho. Percebe? Então o trabalho não é uma maldição e nem uma consequência do pecado. Ele já trabalhava. Agora, verdade seja dita, o pecado, a queda, dificultou o trabalho. Olha o que diz Gênesis 3:19. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Aqui já é uma palavra após o pecado, após a queda, após a desobediência. Então, com o teu suor, a gente sua quando há esforço, principalmente físico. Então, antes, nos versículos antes, acho que coloca aí, só para confirmar, esse é o 15, coloca o 13, por favor. 14. É o dizendo, hã? Ah, perdão, eu estava confundindo. É o 17, então. E ao homem declarou. Ela vai ficar brava comigo. Não fala isso. Eu perco amigo, mas não perco a piada. Visto que você deu ouvidos à sua mulher. Cuidado para dar ouvidos à mulher. Brincadeira, gente. Aqui é um outro contexto. Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Agora vem maldição. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Percebe? Então, o trabalho não é maldição, mas o sofrimento no trabalho é em decorrência do pecado. Quando Adão trabalhava, era uma paz, era um trabalho gostoso, sem muito esforço, mas ele trabalhava. Não ficava andando à toa no Éden, né? Eu fico perguntando o que ele fazia, né? Era tudo perfeito, mas era uma ranjinha aqui, uma coisinha ali, tal. Agora não, agora por causa do pecado, a terra começou a produzir cardos e espinhos. Então o trabalho ficou mais sofrido. Muito bem, mas o trabalho é bênção, não é maldição. Outra coisa importante, queridos, na economia de Deus, todos os trabalhos são dignos. Deus não dá mais honra, mais valor para aquela pessoa que tem uma alta posição, que tem um alto salário. Você vai ver na Bíblia personagens que tiveram altas posições, reis, funcionários públicos como Daniel, como o próprio Isaías, como José, que de escravo se tornou governador do Egito. Mas você vai ver pastores de ovelhas, você vai ver agricultores, mulheres donas de casa. Inclusive eu quero dizer aqui para as chamadas donas de casa, quando alguém fala assim, você trabalha? Você vai responder, sim. Ah, que empresa? Não, eu não trabalho fora, mas eu trabalho e muito. Porque se tem um serviço que não acaba nunca, é o serviço de casa. E às vezes não é valorizado. Para mim, eu achava que toda mulher tinha que receber do governo alguma coisa, se fosse possível, né? Porque trabalha muito, levanta às vezes 6 horas da manhã e vai dormir 10, 11 horas da noite. E geralmente vai dormir pegando bolinho de meia no cantinho aqui, vai para o banheiro e vê que está roupa fora do cesto, aí pega o cesto, leva para a lavanderia para deixar preparado, às vezes já coloca na máquina e já deixa batendo. Quem tem a felicidade, né, de ter uma lavadora de louça, às vezes eu estou lá na sala e estou escutando,
A lavadora de louça lá lavando. Só que ela reclama com razão que panela grande não tem como pôr lá. Então, panela grande tem que lavar, não tem jeito de pôr na lavadora, né? Mas pratos e talheres é mais fácil. Mas, enfim, é assim a vida de mulher, né? Dificilmente uma mulher levanta de onde está e vai para o quarto direto sem fazer nada. Ela vai fazendo isso que eu falei para vocês, né? E a maioria das famílias é aquele problema de largar coisa aqui, filhos que às vezes você vê em cima do guarda-roupa cueca pendurada, né? Larga pendurada, aquela coisa mais horrível do mundo, né? E tá lá pendurada. Aí vai a mãe recolher. É a vida de mulher, dona de casa, mas trabalha. E saiba que o Senhor valoriza o teu trabalho, porque você está cuidando do seu marido, dos seus filhos. Não se desvalorize, não se diminua por isso, tá? Tem mulher que às vezes fala, eu gostaria de trabalhar fora. Olha, se você cuidou dos seus filhos, se você teve a possibilidade de criar os filhos sem a necessidade de colocá-los numa creche, a creche é uma alternativa. Mas nenhum filho foi posto no mundo para ser cuidado por uma funcionária de creche. Ela não é mãe, como a mãe, ela vai cuidar. Às vezes a criança fica lá chorando até perder a voz, porque ela tem mais 10, mais 15 para cuidar, entendeu? Não dá para ter a mesma atenção. Então, se você cuidou dos seus filhos, você fez uma grande obra, viu? Tenha certeza disso. Mais do que qualquer produção, mais do que ficar empacotando qualquer coisa numa linha de produção, você cuidou de vidas, amém? Agora, aquela que trabalha fora também tem o seu valor, certo? Não importa, Deus dignifica qualquer trabalho. E se você tem o seu trabalho, louve a Deus por isso. Porque há milhões de pessoas no Brasil e no mundo que gostariam de estar aonde você está. Estão procurando um serviço e não tem. E aí fica dependendo de governo, fica dependendo às vezes de familiares e de ajuda desse ou de aquele. O trabalho dignifica. Amém? Seja ele qual for. Muito bem. Qual é a parte de Deus no trabalho? Que nós vamos orar por isso nesta noite. Deus dá habilidades profissionais. Olha o que diz Êxodo 36:1. Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Esse contexto é muito lindo. Deus capacita 2 homens com muitas habilidades e também os capacita a ensinar a outros para trabalhar com madeira, com ouro, com prata, com todo tipo de metal, tecido. A construção do tabernáculo envolveu uma série de atividades. E ali, claramente, Deus agiu. A Bíblia diz, o contexto diz que o Espírito do Senhor seria colocado sobre eles. Então eu quero incentivar você nesta noite a buscar de Deus isso. Falou, Senhor, me dá destreza e habilidade no meu trabalho. Irmãos, sabe, vamos falar aqui de empreendimento. Nós ficamos sabendo há muitos anos, né, de um rapaz que ele começou vendendo água nos semáforos em São Paulo. E o consumo era muito. O pessoal ali e tal, tem trânsito, calor e tal, e água que vai. De repente ele já chamou um outro que também não tinha trabalho e falou, eu vou comprar um pouco a mais e você vai vender para mim e eu ganho um pouco em cima do que você ganhar, do que você vender. Bom, resumindo a história, daqui a pouco esse camarada teve que alugar um lugar para ter estoque de água e quando viu havia dezenas de pessoas trabalhando para ele. E ele, ele era um morador de rua. De morador de rua virou empresário e bem sucedido. Percebe? Então, Deus pode te abençoar em qualquer lugar, tá? Mas Ele vai te dar essa habilidade. De repente você está... Outro dia eu vi uma frase num filme que eu achei interessante. Resumindo, as palavras foram muito melhor colocadas do que eu vou falar, mas ele quis dizer assim, quando você faz o que você gosta, parece que nem é trabalho.
Ulisses Guimarães, ele deixou uma frase em 88, no encerramento da Constituição, na entrega da Constituição de 88, que eu nunca mais esqueci. O segredo da felicidade é fazer do seu dever um prazer. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu faço isso com prazer. Então, é importante que você ore. De repente você está trabalhando só para ganhar dinheiro, só para se sustentar a sua casa, mas você não está feliz. Não é isso, não é para isso que você nasceu, não é para isso que Deus quer te habilitar ou te habilitou. Então, você está meio feliz. Por quê? Porque você está ganhando, mas de repente você não, sabe, a hora que o relógio desperta, você demora mais uns minutos, mas quando você está feliz, despertou, você já, opa, vamos lá. Então você pode de repente falar, Senhor, parece que eu não estou aonde eu me encaixo, eu penso em tal coisa, então me dá destreza e habilidade e me abre uma oportunidade para que eu possa trabalhar nisso. Amém? Hoje nós vamos orar por isso. Você vai estar na economia de Deus. Talvez falar, mas por que foi isso que veio para a minha vida? Talvez você, tem muita coisa que a gente põe na vida da gente que a gente coloca para tapar buraco. Mas chega de tapar buraco, a não ser que seja isso que Deus tenha para a tua vida. Você vai ser um tapador de buraco, mas você vai ser feliz tapando buraco. Agora, não só fazer por fazer. Amém, igreja? Outra coisa importante. Então, Deus dá habilidades profissionais. Nós temos aqui algumas irmãs que são manicures, esteticistas. Você vai ser, se eu falar que é a melhor, porque tem muitas outras que são do Senhor também, mas as que são do Senhor serão as melhores manicures da cidade, cabeleireiras, melhor pedreiro. Eu sou servente, o melhor servente. Pedreiros vão oferecer mais para você. Quanto vai pagar para você por dia? 120, eu pago 150 para você, porque Deus pode te abençoar em qualquer situação. Olha só esse versículo aqui, Gênesis 39, o 3 e 4. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Estamos falando de um escravo. José era escravo. Mas volta o versículo, por favor. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, mesmo sendo um escravo. José não era empregado de Potifar, remunerado. Ele era escravo, mas o Senhor era com ele. E aí ele o coloca para cuidar de todos os seus bens. Percebe? Estamos falando de escravo, a classe mais baixa de trabalhador, aquela que ganha só a ração diária para não morrer. Não ganha um dinheiro para poder comprar uma casa, um carro ou qualquer outra coisa. É só a ração, a porção de comida diária para ficar vivo, forte, para poder trabalhar para o patrão. E o patrão, o dono, que enriquece. Mas o Senhor abençoou José, mesmo nessa condição. Eu não sei em que condição você está, mas o Senhor é poderoso para te abençoar nessa condição que você está. Amém? Então o Senhor dá habilidades, o Senhor, Ele concede o sucesso no trabalho e também promoções. Olha o que diz 1 Crônicas 29, 12. A riqueza e a honra vêm de ti, aqui é Davi que está dizendo. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. E o contexto fala mais, tem outros textos que falam que vem do Senhor promoções. Às vezes você fala assim, eu não sei, não vejo como eu crescer nessa empresa. Você não vê, mas Deus vê. Deus vê. Deus sabe como. Agora você precisa ser crente. Precisa ter fé. Quando eu trabalhava no banco, com 10 meses de trabalho,
veio a oportunidade de uma promoção. E quando o rapaz, o meu superior, veio falar comigo, falou: olha, eu vou pedir uma promoção para você. Você vai sair de escriturário para chefe de serviço. E as promoções são interessantes. O dinheiro de hoje, às vezes, aumenta de 500 a 1.000 reais, dependendo, né? Mais ou menos o dinheiro de hoje, seria assim. Poxa, é bom, você está ganhando 3, vai para 3,5, 3,600, maravilha. Está 4, vai para 4,5, 4,600, glória a Deus. Só que eu tinha 10 meses de banco. E veio isso porque uma moça que tinha um ano e um mês, alguma coisa assim, foi pedida a promoção dela. E veio recusada. E estava lá, pouco tempo de serviço. Aí o rapaz falou: eu vou tentar com você. Eu falei: mas se foi recusado para ela com 1 ano e 1 mês, ou 13 meses de empresa, eu tenho 10. Mas você quer? Eu falei: nossa, manda. Mas a gente esquece o detalhe, né? Deus é a diferença. E aí fez o pedido, veio aprovado. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Com 10 meses, eu fui promovido. Esses dias eu até dei testemunho num curso que eu estou dando para 11 pastores, curso de finanças, para 11 pastores, e eu dei o testemunho de falar a verdade. Uma vez eu queria comprar uma clarineta para Fátima, nós estávamos estudando música, e eu tinha comprado um trombone para mim e precisava comprar uma clarineta para ela. E o Bradesco tinha uma caixa beneficente para funcionários. E aí, eu falei para o pessoal: eu vou pedir. Ele falou: ih, rapaz, nem adianta, isso aí eles dão quando é caso de doença, coisa. Só se você mentir, que você está com um filho doente e tal, que vem esse dinheiro, senão não. Eu falei: olha, falei para ele, se Deus não abençoar pelo certo, não é pelo errado que Ele vai abençoar, eu vou contar a verdade. E escrevi lá, não me lembro o valor, não sei quanto está uma clarineta hoje, mas é coisa mais de, acredito que seja mais de R$1.000 aí uma clarineta, nova, né, e tal. Aí eu coloquei lá: para comprar um instrumento musical. Os caras deram risada. Você é louco, não vai vir. Na caixa seguinte, que vinha as remessas de São Paulo, aprovado. E veio o dinheiro. Percebe? Meu irmão, se Deus não te abençoar, não tem o que fazer. Mas quando Ele abençoa para valer. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, Ele dá habilidades, Ele concede sucesso no trabalho, Ele que controla as promoções. Pessoas aqui serão promovidas. Agora, para encerrar, qual que é a nossa parte? A parte de Deus é dar habilidade, dar o sucesso, dar promoção. Qual que é a nossa parte? Tem muita, mas eu vou falar só de uma. Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Seja diligente, irmão. Seja diligente. E o que é diligente? Resumindo, 3 palavras incluem ser diligente: rapidez, eficiência e responsabilidade. Às vezes, desculpa, eu não quero ofender ninguém, eu quero falar a verdade. Diarista, ou empregada, ou quem trabalha com faxina, limpeza, as que são boas, não falta serviço. As patroas disputam. Às vezes, quando fala de sair, dá um jeito de não perder. É verdade ou não é? Agora, às vezes tem eu vou trabalhar com faxina. Uma faxina de 2 horas leva 5. Uma faxina que vai gastar 10 produtos, gasta 20 produtos. Quebra coisas. Não está sendo diligente. Hashtag fica a dica aí para as irmãs. Viu? Aí a gente pega a pessoa para trabalhar, assim, agora não, a gente não tem mais, né? Mas vai lavar a louça, tchau, no detergente. Uma vez nós arrumamos uma lá,
o que dava para 15 dias foi em um. Você não chama mais. Você não chama mais. Entendeu? Eu estou falando de serviço doméstico. Mas aquela que trabalha bem, que é rápida, que faz o serviço bem feito, que não é também ser rápido e deixar tudo para trás. A patroa vai lá, tem teia de aranha, não sei aqui, passa a mão na mesa cheia de pó. É rapidez, eficiência e responsabilidade. Isso é ser diligente. Não é só ser rápido. Você vai fazer com rapidez, vai fazer de forma eficiente e com responsabilidade. Você não vai quebrar, não vai danificar. Porque às vezes tem casa de rico aí que tem objetos de grande valor. Daqui a pouco bate lá e quebra. E às vezes não é só valor monetário, às vezes é valor sentimental. Aquele cachepô foi a bisavó que deu. Aquela coisa de louça vem da tataravó na família. E a outra vai lá e espanando, já derruba tudo. Não é diligência. Está entendendo? Seja rápido, eficiente e responsável. E a palavra diz: essas mãos vão te trazer riqueza. Então, Deus abençoa, Ele capacita, Ele dá o sucesso, Ele dá a promoção, mas você tem que ser diligente no seu trabalho. José era diligente, por isso que ele prosperava. Deus o abençoou e houve o reconhecimento por parte do seu dono, do seu patrão. Percebe? Então, nós vamos orar agora para Deus te abençoar, mas não esqueça disso. Sabe? Às vezes o pedreiro um pedreiro trabalhava com uma pessoa aí conhecida da gente, e ele pagava ele por dia, fazia túmulo lá no cemitério. Bom, tem que ser no cemitério, né? Não se faz túmulo em outro lugar, mas ele fazia túmulos, ponto. Fazia túmulos, ponto. Aí levava 3 dias para fazer um. E aí essa pessoa que contratava esse pedreiro falou: estou perdendo dinheiro, porque está demorando muito. O que é ali, gente? Um túmulo? Aí ele falou assim: eu vou pagar você agora por tarefa. Você terminou, eu te pago. O cara fez em 3 horas. Percebe? Quando era de outra forma, é 3 dias. Quando ele falou: terminou, você recebe 3 horas. Ele pagava ele por mês. Então, para ele, tanto faz se ele fazia em 3 ou em 3 dias. Aí ele falou: não, vou pagar por túmulo, não por mês mais. Quer dizer, se o camarada faz em 3 horas, dá para fazer no mínimo 3 túmulos por dia. E ele levava 3 dias para fazer um. Era diligente? Não. Não era rápido? Talvez até eficiente. Talvez o túmulo ficava bem feito, né? Mas, percebe? Veja como você tem trabalhado onde você trabalha. Tem sido rápido? Tem sido eficiente? Permita-me dar como exemplo. Por que você acha que quiseram me promover com 10 meses? Porque eu não ficava só na minha sessão. A minha sessão era de financiamento. Uma sessão bacana. A pessoa vinha fazer financiamento, conversar com o gerente, depois vinha para mim, para eu fazer ali os finalmente ali, o fechamento do... Só que não tinha toda hora financiamento. Então o que eu ia fazer? Eu fui aprender como é que entregava talão de cheque. Eu fui aprender como é que pagava PIS. Eu fui aprender como é que fazia a abertura de conta. Sabe? Então, quando eu estava parado, o meu setor, eu ajudava os outros. Eu não precisava fazer isso, mas eu queria fazer. Porque eu queria aprender. Certo? Eu trabalhei 6 anos no banco. Quando eu saí, eu fiz um acordo. Só que assim, eu comecei a trabalhar demais. Eu estava chamando minha mãe de benzinho e minha mulher de senhora. Eu estava invertendo já as coisas. Não é fácil, muito cansaço mental. E eu fiz o acordo, o gerente aceitou, falou: vou te mandar embora, você recebe todos os seus direitos. Mas naquele interim, houve a saída de 2 funcionários que eram acima de mim. Ele me chamou na mesa e falou: Joel, você não quer rever? Você não quer rever essa sua saída? Ainda não dei entrada. Que eu vou te promover.
Eu não vejo outra pessoa para assumir. Eu estaria assumindo o cargo de subgerente do banco. Mas eu não queria. Não quis, agradeci, não quis. Porque eu sabia que ia ser mais responsabilidade ainda. Ia sair mais tarde ainda, ia ganhar mais. Mas eu já estava saindo tarde, já estava perdendo coisas na igreja. E eu tinha tido uma proposta de um outro emprego que ganharia o mesmo. E eu, então, optei por sair. Mas por que eu, quando eu quis sair, quis me segurar? Porque eu era diligente. Modéstia à parte falando. E sou até hoje como pastor. Entendeu? Quem conhece a minha vida sabe como é que eu lido com as coisas da igreja. Sabe? Procuro ser rápido. Outro dia alguém falou assim: nossa, pastor, que eu sou um superintendente regional. Então eu recebo mensagem de pastores o tempo todo. E outro dia eu falei assim: poxa vida, como o senhor responde rápido? Porque antigamente a gente pedia, demorava dias para responder. Irmão, tem que ser assim, ó. E hoje nós temos, obviamente, o WhatsApp, mas não é só isso. Às vezes eu fico bobo, pessoa que você manda no WhatsApp, demora 3 dias para responder. Então volta para o e-mail, volta para o sinal de fumaça. Porque o WhatsApp é aqui, ó, você já viu lá que entrou a mensagem, já responde. Às vezes é coisa que eu estou fazendo. Esses dias alguém pediu uma coisa, eu estava super ocupado. Mas eu aprendi isso no banco. Você quer ser atendido logo? Procura alguém que está ocupado. Porque o desocupado nunca quer fazer. Mas quem está ocupado deixa de fazer alguma coisa e vai atender. E a pessoa pediu um negócio que eu teria que parar o que eu estava fazendo, aí fui. É trabalhoso, mas fiz. Por quê? Diligência. Se eu fiz isso para o Amador Aguiar, durante 6 anos, para enriquecer mais ainda ele, o dono do Bradesco na época, muito mais hoje que eu trabalho, meu patrão é Deus, eu trabalho para Deus, muito mais eu vou fazer para ele. Mas o texto diz: tudo que você fizer, faça de coração, como ao Senhor, e não para os homens. Amém? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.